Avisos dados. Ontem tivemos um momento de comunhão lá na praia, mais um, né? Teve futebol americano, foi isso? Foi isso? Foi uma tentativa de futebol americano? Rapazes, homens, foi aquilo. A Aldeone queria me marcar, eu disse que não. Devem entender por quê, né? Eu precisava pregar hoje, né? Não poderia estar hospitalizado no dia de hoje. Então eu não fui, desisti, né? Mas ainda joguei uma bolinha ali com os meninos, né? Fiquei bastante ofegante. Levei um drible de Daniele, né? Uma entrada dura de Natan. Cadê Natan? Faltou hoje. Mas enfim, vida que segue, né? Depois a gente vai se acertando, né? É um momento gostoso, um momento de comunhão. E ontem, nesse momento de comunhão, não foi só jogos, a gente teve um momento de bate-papo também. Eu e alguns irmãos que estavam ali sentados, compartilhamos experiências sobre o sentimento de impotência e incapacidade de você perder seu filho pequeno no meio da multidão, no meio do público. Já aconteceu isso com você? Deus me livre. Aconteceu comigo recentemente, em dezembro. Eu perdi Benjamin no shopping. Ele foi lá, eu fui lá no provador, disse, fica aqui, não sai daqui que eu vou ali e já venho. Vale salientar que estava sem a mãe, era só o pai indo com... Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas vale salientar que foi assim. E aí eu fui no provador, disse, filho, não sai daqui que eu vou ali. Imagina shopping em dezembro, né? Fervilhando de gente. E provei mais de uma roupa, demorei um pouco mais do que devido, e quando voltei, o canto mais limpo do mundo. Cadê Benjamin? Como é que eu explico a mãe? Então, aquela sensação de coração sair pela boca, né? De incapacidade, de meu Deus, cadê meu filho? Levaram meu filho, né? E quando eu já estava saindo da loja, desesperado, para procurar a ajuda de alguém, Benjamin sai de dentro do provador onde eu estava. E ele diz, o senhor demorou demais. Eu achei que o senhor tinha me abandonado. E não foi mais do que 5 minutos, gente. Não foi mais de 5 minutos. Mas, de fato, aconteceu uma experiência terrível, né? E o dito popular é verdade. Criança cega a gente. Mas até a criança se dar como perdida, leva um tempo. Leva um tempo até a criança perceber que está perdida. Porque a criança, ela se desgarra do pai, da mãe, e ela vai andando, caminhando, feliz da vida, né? Pacífico e Jardane comentaram ontem, né? Que deixaram ali Davi andando de bicicleta um pouquinho mais na frente, e aí daqui a pouco ele saiu da vista, e eles estavam caminhando, e Davi de bicicleta, e Jardane colocou Pacífico para correr atrás do filho, para encontrar o filho, porque foi culpa sua ter deixado o garoto e andar de bicicleta. Mas a criança vai, porque a criança não sabe dos perigos, não tem noção dos perigos que lhe aguardam longe da vista do pai. A criança não percebe qual distância, a criança não tem muita distância, senso de distância geográfica, de quanto se afastou dos pais e qual perigo corre longe dos pais. Então simplesmente ela vai se distanciando, ela vai sendo atraída pelas cores, ela vai sendo atraída pelos movimentos, ela vai sendo atraída por coisas, desejando fazer coisas, desejando tocar coisas, desejando verificar as coisas, desejando liberdade. E a criança segue os sons, segue o trajeto, vai correndo para longe da presença dos pais, longe da proteção e do cuidado dos pais. Pastor Robert, há 2 semanas, ele vem tratando sobre a situação da nossa vida espiritual, e muitas vezes a condição de nossa vida espiritual, ou como tratamos nossa vida espiritual, tratamos muitas vezes dessa forma infantil.
dessa forma de querer levar uma vida espiritual longe do nosso Pai, de querer levar uma vida espiritual fora do olhar do Pai. E esse desejo e essa vontade muitas vezes não é premeditada, mas começa de forma despretensiosa, de forma muito simples. É aquele momento de oração do seu dia que você deixa de fazer. É aquele momento de comunhão na palavra que você fazia todos os dias e por algum motivo você tem negligenciado, você tem deixado de lado. É o tempo de leitura que não é mais como antes, porque você precisa, afinal de contas, você precisa trabalhar. É o tempo com Deus negligenciado. E você deixa para amanhã, e depois para depois de amanhã, e o que era para depois de amanhã fica para a semana que vem. E quando você se dá conta, você já está ali com sua disciplina espiritual, sua rotina espiritual completamente comprometida ou nem existe mais. Você está distante do Pai. E então você passa a considerar seus pensamentos pecaminosos. Pensamentos pecaminosos entram na mente e logo desce para o coração e você passa a desejar o pecado. Você passa a cobiçar coisas no qual você sabe que Deus desaprova. E você vai nesse declínio espiritual, se distanciando, sendo atraído por outras coisas, desejando outras coisas, desejando experimentar e tocar em outras coisas, no qual Deus não aprova em sua palavra. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, diferente do pai incapaz aqui, diferente do pai humano que é incapaz, ou que foi incapaz ali de ver seu filho naquele momento que ele estava fora da minha visão, diferente do pai limitado que eu sou, o nosso pai não é limitado, ele é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso. E ele não perde nenhum dos seus filhos de vista. Não perde nenhum dos seus filhos de vista. O nosso Pai é o Deus onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Nosso Pai é o Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Logo, nada, absolutamente nada, está encoberto aos seus olhos. Ele conhece você. Ele sabe exatamente onde você está nesse momento, geograficamente. Ele sabe exatamente o que passa no seu coração e na sua mente, nesse momento. Ele sabe e conhece a tua condição espiritual, como você chegou aqui nessa noite. Ele sabe como tem sido a sua rotina e o que você tem feito durante a semana. E não só sabe, mas como ele está profundamente interessado em você. Ele não só sabe, não só está interessado em você, mas ele quer mudar a tua realidade espiritual. Toda eternidade. Então hoje, queridos, o Espírito Santo, ele nos confronta com essa verdade. Se você está anotando, o tema dessa palavra é: não é possível se esconder de Deus. O Deus que procura, o Deus que chama e o Deus que quer restaurar. Então, vamos, para que a gente converse sobre esse tema, para que a gente verifique esse tema à luz da palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Comecinho da Bíblia, Gênesis 3. Não precisa ficar de pé. A gente vai fazer uma leitura de todo o capítulo.
E eu queria frisar com vocês o versículo 9, tá? A gente vai chegar no versículo 9, a gente vai repetir com toda a igreja o versículo 9. Gênesis 3. Encontraram? Diz assim a palavra: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos repetir? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Deus, obrigado por tua palavra. Pedimos que ela seja eficaz em nosso coração e cumpra o seu propósito, cumpra o propósito para qual foi escrita. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O versículo que nós repetimos: onde estás? É a primeira pergunta da Bíblia. É a pergunta de Deus ao homem: onde estás? Poderia ser uma pergunta simples, mas ela não é.
não é pelo fato de que quem está perguntando onde estás é o Todo-Poderoso. Também não é simples por conta do contexto. Deus está perguntando onde o homem está logo após a sua queda. A pergunta feita a Adão é a pergunta para toda a humanidade e a pergunta para nós nessa noite. Onde estás? E a pergunta feita por Deus nos revela pelo menos 3 verdades. Primeira delas, a ruptura da comunhão do homem para com Deus. Segunda verdade, o interesse de Deus no homem. E a terceira verdade, a intencionalidade de Deus em restaurar a sua aliança com o homem, com a humanidade. A gente vai ver cada uma delas, detalhar cada uma delas. A primeira é a ruptura da comunhão de Deus para com o homem. Se a gente voltar 2 capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente vai ver que o ser humano foi criado para a glória de Deus e para andar em plena harmonia com toda a criação. Deus fala, o homem ouve. Deus fala, o homem obedece. Deus vem e o homem se apresenta a Deus sem nenhuma vergonha. Se apresenta de forma transparente. Se apresenta a Deus sem nenhum problema, pelo contrário, com intimidade, harmonia e paz com o seu Criador. O Éden aqui, meus irmãos, não é apenas um jardim, mas é o ambiente de comunhão, da comunhão perfeita entre o homem e Deus. Porém, o que lemos em Gênesis 3 é uma mudança de cenário, uma mudança completa de cenário. O pecado entra na história, e com a entrada do pecado se quebra também a comunhão da relação entre Deus e o homem. Isaías 59, versículo 2, diz assim: as nossas iniquidades fazem separação entre Deus. Romanos 3:23 diz que, pois todos pecaram, e por isso estamos destituídos, ou seja, afastados, ou seja, separados da glória de Deus. O pecado rompe nossa relação com Deus. E Gênesis 3 nos apresenta evidências claras sobre essa ruptura, sobre esse desmembramento. A primeira evidência é o medo da presença de Deus. O homem tem medo. Adão declara no versículo 10 que lemos: ouvi a tua voz e tive medo. Antes do pecado, a presença de Deus era a fonte de toda alegria e de toda segurança de Adão. Mas agora, ao ouvir a voz dele, ele teme, lhe causa temor. E por que o medo surge? Porque ele tem culpa no cartório. Adão tem culpa. A culpa passa a governar o seu coração. Juntamente com a culpa, o medo. Muita gente tem medo de Deus, medo de se chegar até Deus, medo de ter intimidade com Deus. Outra evidência é o esconderijo. Adão se esconde. Ele e Eva tentam se ocultar entre as árvores do jardim. E esse gesto deles, imagina, eles foram criados, eles são ali os mordomos da criação. Eles estão ali para cuidar do jardim, para tomar conta do jardim. E agora o casal, que era para tomar conta do jardim, estão ali atrás de uma árvore, coberto por folhas, com medo do seu Criador. O homem passa a acreditar que pode se esconder de Deus, que pode esconder a sua condição espiritual de Deus, e isso é uma tolice.
Você pode esconder a sua condição espiritual do seu pastor. Você pode esconder a sua condição espiritual do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, mas você não pode se esconder de Deus. Não tem árvore no mundo que possa te esconder de Deus. E muitas pessoas se escondem atrás de máscaras religiosas. Muitas pessoas procuram ter uma intimidade com Deus de forma de presença de culto. Olha, não falta o culto no domingo. Isso não significa que a sua presença no culto não significa dizer que você tem intimidade com Deus. São coisas diferentes. Muitas pessoas se escondem atrás do ativismo. Olha, eu trabalho na igreja, eu tenho um cargo, eu tenho uma função, eu estou na escala. Isso também não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Escala, qualquer trabalho tem, secular ou religioso. Muitas pessoas se escondem atrás de sorrisos, de boas aparências, de roupas bacanas. Mas por dentro, vivem uma vida espiritual completamente arrasada e distante do Senhor. Vidas vazias, vidas sem alegria, vidas onde a casca demonstra algo que não é por dentro. Meu irmão, minha irmã, você pode frequentar a igreja, você pode se vestir de forma decente, você pode falar como um crente, você pode ouvir músicas cristãs, você pode ouvir boas mensagens, mas isso não te dá intimidade com Deus. A intimidade com Deus se dá no dia a dia, na sua busca e na sua apresentação para Deus, na sua vida diária, no seu secreto, no seu íntimo, no seu coração dobrado ao Senhor, na sua mente cativa à palavra de Deus. A terceira evidência da nossa separação é a vergonha. O texto bíblico nos diz que após o pecado, o homem percebe que estava nu. E a nudez aqui não é apenas física, mas a nudez existencial. Surge no homem a sua consciência de fragilidade em relação a Deus. Surge no homem a sua consciência de inadequação em relação a Deus. E a vergonha é um sinal claro que a comunhão foi quebrada, foi desfeita. E essa vergonha muitas vezes causa isolamento. Quantas vezes, queridos, muitas vezes conhecemos pessoas que dizem, eu não vou mais para a igreja porque eu estou com vergonha do que fiz. Olha, eu vou deixar os caminhos do Senhor, porque eu aprontei feio. Porque o que eu fiz foi de muito grave. E eu vou abandonar os caminhos do Senhor. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. E vamos ver que há solução para isso. Daqui a pouco a gente vai ver. Outra evidência é a transferência de culpa. Quando Deus questiona Adão, quem lhe mostrou que você estava nu? O que ele diz? A mulher que tu me destes, né? A mulher que tu me destes. Deus deu uma oportunidade a Adão, de Adão dizer, eu desobedeci a tua lei, Senhor Deus, e eu comi do fruto. Mas Adão preferiu culpar a sua mulher. Muitas vezes vivemos com nossa vida espiritual distante de Deus e queremos culpar as circunstâncias. Queremos culpar o nosso passado, os nossos traumas, a nossa criação. Queremos culpar a nossa situação financeira, a nossa situação de casamento, para justificar os nossos pecados e o nosso afastamento de Deus. E isso é um erro. O pecado
rompe a nossa relação com Deus e rompe também a nossa relação com o próximo. É mais fácil a gente culpar o outro. É mais fácil a gente culpar as circunstâncias do que assumir a nossa própria culpa. De dizer, eu errei, Senhor. Eu errei. A quinta evidência de 6 é a distorção da imagem de Deus. Após a queda, Deus passa a ser visto não como alguém que você na sua presença sentiria prazer, mas Deus passa a ser visto como alguém que você deve fugir da sua presença, porque Adão foge. Adão agora tem uma visão distorcida do Criador, ele foge. Ele não confia em Deus de forma plena. No pecado, o homem deixa de perceber o quanto Deus é bondoso, misericordioso, e passa a ver Deus como uma ameaça à sua vida. E ele foge para distante. E a sexta evidência dessa ruptura é a perda da intimidade. O diálogo espontâneo entre Adão e Deus, entre o homem e Deus, passa a ser substituído pelo silêncio, pela distância, pela sequidão das palavras. O homem deixa de desfrutar, de gozar da presença de Deus. E na nossa caminhada cristã, queridos, de homens e mulheres pecadores desse lugar, na nossa caminhada de altos e baixos, muitas vezes vivemos esse momento de silêncio para com Deus. Essas evidências mostram a ruptura de nossa comunhão desde Gênesis 3. Essas evidências mostram que esse não é um evento isolado do passado, mas que é um evento que nos afeta até hoje, como criaturas de Deus e como filhos de Deus. No entanto, essas evidências também nos preparam para um outro cenário, o cenário de graça, o cenário de misericórdia, o cenário da bondade de Deus. Porque o mesmo Deus que fala em sua palavra que o homem caiu, que o homem pecou, que o homem está distante dele, é o mesmo Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro do homem e perguntar: aonde estás? A fim de restaurar a sua comunhão para com ele. Qual é a pergunta que fica para a gente hoje? Onde você está? Onde está seu coração? Isso nos leva ao segundo ponto. A pergunta onde está revela o interesse de Deus ao homem. O interesse de Deus em você. O interesse de Deus em você é evidenciado pelo amor de Deus. Esse amor que não é um amor no qual, como conhecemos, um amor abstrato, um amor entre homem e mulher, mas é um amor ativo, um amor intencional, um amor persistente, um amor que vai muito além do que a minha e da sua compreensão. É o amor fiel de Deus. No relato da criação, observamos que Deus prepara tudo antes de formar o homem. Deus prepara o ambiente. Deus prepara um ambiente organizado. Dia, sol, lua, estrelas, noite, água, vegetação, animais, solo. Isso nos revela como Deus se antecipa às nossas próprias necessidades. Como Deus cuida e como Deus pensa em nós, o quanto humanos. Isso revela o interesse de Deus no homem.
O interesse de Deus no homem começa muito antes do que da existência do próprio homem, muito antes da criação do homem. Deus já se interessa pelo homem. Isso aponta que o amor de Deus não depende do seu mérito. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele simplesmente o ama. O amor de Deus nasce no próprio coração de Deus e te ama, independente da distância que você seguiu dele, independente do quanto você se afastou dele, ele continua a te amar. Depois da queda, o interesse de Deus no homem, ele não diminui. Em Gênesis 3, quando o pecado rompe toda essa comunhão, Deus poderia simplesmente se afastar, não poderia? Ele poderia simplesmente dar um fim a tudo isso e abandonar o homem às suas próprias escolhas, porque o homem escolheu. No entanto, o texto nos mostra exatamente o contrário. Deus vai ao encontro do homem na viração do dia. Ele entra no jardim e pergunta: onde é que você está? Onde é que você foi parar, meu filho? E Deus sendo onipresente, Deus não estava perguntando: onde foi que você se escondeu? Não, Deus está dizendo: Adão, o que foi que você fez? Onde foi parar o teu coração? Por que você me desobedeceu? Por que você fez isso, Adão? A pergunta onde estás revela o amor gracioso de Deus para com o homem. E ao longo da história bíblica, esse amor, ele se transforma de forma contínua, ele vai se revelando nas Escrituras Sagradas de forma contínua. Deus escolhe Abraão, não porque ele era um homem perfeito, não, mas porque Deus decidiu se relacionar com ele. Mas porque Deus decidiu o chamar. Deus liberta Israel do Egito, não porque o povo de Israel era um povo fiel. E se você já leu um pouco de Bíblia, você sabe que não era um povo nem um pouco fiel. Mas Deus escolheu o povo de Israel e libertou o povo de Israel do Egito, porque esse povo de Israel clamou a Deus em oração, pedindo por socorro. E o Senhor ouviu o clamor deles. Os profetas, de forma repetitiva, obrigado, era essa a palavra, de forma repetitiva, mostram que Deus chama um povo ao arrependimento, que Deus chama um povo para próximo, que Deus quer cuidar do seu povo e dos seus filhos, que Deus não está alheio aos seus filhos ou à sua criação, mas é um Deus que se preocupa, um Deus que se interessa, um Deus que quer você próximo. Mesmo diante da infidelidade dos homens, Deus os chama, Deus os adverte, Deus os corrige, Deus os exorta, e Deus nunca deixa de amar. Um amor fiel. Esse amor também é expressado pela paciência de Deus em tolerar o tempo de rebeldia. E haja paciência com você e comigo. Não é verdade? Haja paciência de Deus para conosco. Deus tolera por um tempo, o nosso tempo de rebeldia, a nossa dureza de coração, a desobediência do homem, mas Deus está ali continuamente oferecendo oportunidades para arrependimento. Isso mostra que o interesse de Deus não é apenas superficial ou momentâneo, mas é um interesse perseverante, é um interesse contínuo, um amor que se mostra mesmo quando o homem falha e cai. Jeremias capítulo 23, versos 23 e 24, eu vou ler para a gente dar seguimento.
Diz assim, texto bem conhecido, um versículo bem conhecido. Acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Porventura, não encho eu os céus e a terra? Deus tudo vê. Deus tudo conhece. Deus sabe exatamente onde você está. No Salmo 139, Davi chega a uma conclusão, texto bem conhecido também. Para onde fugirei eu da tua face, ó Senhor? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há como escapar, Deus te vê. Não há arbusto suficiente capaz de te esconder da presença e dos olhos de Deus. Você é profundamente conhecido por Deus. Você acha que tua esposa te conhece? Deus te conhece mais. Você acha que teu marido te conhece? Deus conhece mais. Você acha que conhece teus pais? Deus conhece mais. Você acha que se conhece? Deus conhece você mais do que você mesmo. Ele conhece. E apesar de suas fugas, ou das suas tentativas de fugas da presença dele, apesar das tuas debilidades, das tuas falhas, ele pergunta a mim e a você nessa noite, onde você está? Não que ele não saiba onde você está, mas que você tenha a própria consciência de onde você foi parar, distante dele. Nosso Deus é o bom pastor, queridos. É aquele que deixa as 99 ovelhas no curral e vai em busca daquela que se perdeu. E quando encontra, chama os amigos e dá uma festa. E diz, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Ele se importa. Ele se importa. Além de se importar, ele espera que você responda a pergunta dele, de onde estás? Não com medo, não com temor, mas responda com gratidão a ele. O ser humano, queridos, Adão, nunca daria o primeiro passo em direção a Deus. Ele permaneceria oculto. Ele permaneceria escondido. Se Deus não tivesse chamado Adão, ele continuaria nas sombras até hoje. Mas Deus quis chamá-lo. Deus o chamou. Tem muita gente que diz, olha, eu vou voltar aos caminhos do Senhor quando eu consertar a minha vida. Quando eu abandonar os meus pecados. Deus não espera que você se limpe para vir até Ele. Deus espera, Ele vem ao seu encontro, em meio à sua sujeira. Ele vai ao seu encontro em meio ao seu esconderijo. E Ele que limpa você. Você não tem condições de se limpar sozinho para vir até Deus. É Ele que vai ao teu encontro e limpa você. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A provisão veio antes. O amor veio antes. Ele te conhece ou não te conhece? Conhece. Existe uma intenção deliberada de Deus em restaurar a sua aliança, que foi jogada no lixo por você, mas Deus está interessado
em restaurar por amor a você. Isso nos leva para o nosso terceiro e último ponto. A pergunta, onde estás, revela uma intencionalidade de Deus em restaurar a sua aliança com o homem. Desde o momento em que a aliança de Deus e o homem é rompida pelo pecado, a Escritura deixa clara que Deus tem um plano, que Deus não reage de forma improvisada ou de forma emocional. Não, Deus tem um plano para o homem, e esse plano se revela no Gênesis e vai até o Apocalipse. Um plano revelado em toda a Escritura, a intencionalidade de Deus de restaurar a sua aliança com o ser humano. Deus age com propósito, em direção a mostrar toda a sua fidelidade. Nada, absolutamente nada do que Ele faz em relação à redenção do homem é acidental. Tudo é pensado, tudo está cuidadosamente sendo conduzido por sua graça e pelo seu amor. A pergunta, onde estás? Não é um chamado momentâneo, nem um chamado apenas para Adão, mas é o início de um movimento redentor. Deus poderia, como falei, Deus poderia ter encerrado a história de Adão ali, ter refeito a criação, mas Deus escolhe iniciar um processo de restauração da humanidade. Mesmo ao anunciar as consequências do pecado de Adão, porque, como lemos, Deus não alivia as consequências de nossas escolhas e de nossos pecados. Adão e Eva, a serpente, todos tiveram consequências que vivemos até hoje. Mas dentro das suas consequências do pecado também há uma promessa. E qual a promessa? Da descendência da mulher virá uma semente que pisará a cabeça da serpente. E ao longo da história bíblica, Deus vai afirmando as suas alianças. Vamos descobrindo a intencionalidade de Deus através de suas alianças sucessivas. Lembram de Noé? Deus estabelece um pacto de preservação da humanidade com Noé. Em Abraão, Deus firma uma aliança baseada na promessa, dizendo que existiria um povo e que alcançaria todas as nações e que faria para si um grande povo através de Abraão. No Monte Sinai, com Israel, revela outro aspecto da intenção de Deus, formar um povo que viva em comunhão com Ele. Então a lei é revelada ali, o caráter de Deus é revelado e mostra como a vida com Deus deve ser vivida, como nossa vida espiritual deve ser vivida. Ainda assim, há uma infidelidade por parte do povo de Israel, uma infidelidade constante, mas mesmo assim Deus não rompe de forma definitiva a sua aliança. Ele exorta seu povo, ele disciplina seu povo, ele corrige seu povo e renova a sua promessa. Os profetas surgem com essa voz persistente de Deus. Os profetas denunciam o pecado, denunciam o erro do povo. E sempre, embora haja uma denúncia, embora haja pecado, os profetas sempre apontam para uma restauração vinda por parte de Deus, se o povo se arrepender e clamar. Sempre. Deus se apresenta como o esposo fiel, em busca da esposa que por vezes é infiel.
E a mensagem de toda a Bíblia deixa clara que nunca foi falta de interesse de Deus em resgatar seu povo. Mas o grande problema está na dureza do nosso coração e na resistência do nosso coração a responder ao chamado de onde estás, de forma transparente, aberta e verdadeira. De dizer, Senhor, estou aqui, mais uma vez, arrependido, juntando meus farrapos, juntando os meus cacos e me apresentando a Ti mais uma vez. Perdoa-me porque errei, porque falhei. Restaura a comunhão comigo. Muitas vezes a dureza do nosso coração, o orgulho do nosso coração não permite isso. E vivemos a essa distância de Deus, com culpa, com vergonha, com medo, vivendo ao nosso próprio prazer, nosso próprio deleite, buscando os nossos próprios propósitos, vivendo a distância do nosso Deus e do nosso Criador. Mas queremos bênção, mas queremos provar o mais de Deus. Mas quando dizemos que Deus vai nos abençoar, aleluia, glória a Deus. Mas quando passamos por um aperto em nosso corpo, um problema de saúde, um aperto na família, clamamos e corremos para Deus e questionamos o porquê, Deus, estamos vivendo isso. Somos assim, infiéis, carentes da graça e alvo do amor de Deus. Alvo do amor de Deus. Mas a Bíblia também revela o ponto mais alto dessa redenção, que é Jesus Cristo. Ele é o ponto mais alto desse processo redentivo. A encarnação de Deus é a prova máxima do interesse de Deus no homem. Deus agora não envia apenas uma mensagem, Ele mesmo vem. O Verbo se faz carne. Deus entra na história humana. Deus sente dor, sente fome, dependente. Deus sente cansaço, rejeição, prova daquilo que provamos dentro de nossa humanidade. Deus demonstra que o homem vale tanto para Ele, que Ele mesmo atravessa a distância causada pelo homem, pelo pecado, para restaurar a comunhão perdida. A distância que eu e você não poderia voltar para a presença de Deus, Ele resolve percorrer para nos resgatar, para nos pegar no pecado, para nos resgatar do pecado, para limpar as nossas feridas, para nos dar vestes novas, para nos fazer filhos novamente, para sentarmos novamente à mesa da comunhão com Ele. A cruz, meus amados, é a expressão mais clara do amor de Deus. É ali que vemos o interesse de Deus, que Ele não ignora a vileza dos nossos pecados, Ele não ignora a justiça e a lei por Ele estabelecida, mas Ele satisfaz toda a justiça, morrendo em nosso lugar na cruz, Ele mesmo sendo o sacrifício na cruz. Deus ama o homem, sem minimizar a gravidade dos nossos erros. Ele trata o nosso pecado com a seriedade devida. Ele trata pecado como é tratado. Mas Ele trata também o pecador com a misericórdia que ele não merece. Isso se chama graça. Graça. A cruz declara que o homem tem um valor. E me entenda, não é o valor pelo que o homem faz ou pelo que o homem fez.
mas é o valor pelo quanto Deus o ama. Deus te ama. Deus te ama. Em Cristo, toda a intencionalidade de Deus mostra o seu ápice. Cristo é o mediador dessa nova aliança. Cristo é aquele que desfaz agora as nossas distâncias. Cristo é aquele que apaga os nossos pecados. Ele é o segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão se escondeu no jardim, o segundo Adão suou sangue no jardim do Getsêmani. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos sair dos nossos esconderijos, de trás das nossas árvores, de trás de nossas máscaras. No Éden, para vestir o pecador, um animal inocente teve que morrer. O sangue de um animal sujou a grama do Éden. Para cobrir a vergonha do nosso pecado, o sangue de Cristo foi derramado na cruz e manchou o madeiro. Ele é o segundo Adão, o perfeito. Para cobrir a vergonha do nosso pecado, o inocente foi morto. A justiça foi feita. Jesus foi despido, humilhado, morto na cruz. Ele foi despido de sua glória, para que nós fôssemos vestidos com sua justiça. Amados, restaurados, e todo esse amor foi provado na cruz, restaurando a aliança perdida. O louvor pode subir. O que lemos em Gênesis 3, você lembra que foi colocado ali na frente da árvore da vida? Foi colocado anjos com espadas, guardando a árvore. Para ter acesso à árvore, custaria a morte. Custaria a morte. Cristo morreu por nós, queridos. Temos acesso à árvore da vida. O caminho foi reaberto, a comunhão foi restaurada. O Espírito Santo passa a habitar agora no coração do crente. Deus não apenas perdoa agora o crente, mas também transforma mente e coração. Ele continua pecador, mas agora vive com o coração arrependido, submisso, com sua mente cativa à palavra de Deus e vivendo para cumprir os propósitos e os desígnios de Deus para a sua vida. Ele vive não distante, mas procura viver perto, atento. Ele olha o Pai não mais com medo, com temor ou se escondendo, mas ele olha ao Pai como alguém bem presente. O socorro da angústia, o castelo da tribulação, o Pai no qual eu posso confiar, o amigo fiel, aquele que está sempre perto. Concluindo, irmãos, abra aí em Hebreus capítulo 4, versos 13 a 16. Hebreus 4, versos 13 a 16.
Encontraram? Fique de pé, vamos ler. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Temos, pois, a Jesus, glória a Deus. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória a Deus. Então, meus irmãos, faça um favor a si mesmo. Saia de trás das árvores. Se você está distante de Deus, corra para a sua presença. Você não precisa ter medo. Você não precisa se esconder. Você não precisa ter vergonha daquilo que você fez. Sinta-se amado, acolhido e grato a Deus. Você não precisa costurar folhas de figo para se cobrir. Elas serão inúteis. Elas não poderão cobrir o seu pecado. Por mais que você seja frequente na igreja, por mais que você dê o dízimo, por mais que você trabalhe na igreja, as folhas não são suficientes para te cobrir. O sangue de Cristo, sim. Ele te perdoa e te aproxima de Deus. Assim como Deus questionou Adão, onde estás? Ele está dando uma chance a todos nós nessa noite para dizer: eu pequei, Senhor Deus. Mostre seu coração para Deus. Diga a Ele que, como uma criança tola que se afastou dos pais, assim também foi seu pensamento ou sua ideia. E você se afastou não de forma intencional, mas sem perceber, foi se afastando. E está aí, de repente frio. De repente sem sentir a alegria de vir à casa do Senhor. De repente sem ânimo para as coisas de Deus, sem agenda para Deus. Mas é o momento de dizer: Senhor, eu me perdi. Me perdi em minhas escolhas, em meus caminhos. Eu tive medo, eu me feri, eu me machuquei. Mas estou aqui nessa noite com o coração arrependido, quebrantado. Estou exposto, desnudo. E preciso que o Senhor venha e limpe minhas feridas e me traga de novo a comunhão de tua mesa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar.